Disse Jesus: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A partir de agora, o Espírito de Deus vai renovar e avivar você. Está no ar o programa Avivamento e Salvação. Apresentação: Bispo Paulo Henrique. Olá, queridos, que a paz, a graça, o amor, a misericórdia de nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo esteja com você, com a sua família, com tudo aquilo que você tem. Aqui, Bispo Paulo Henrique, em mais um programa de avivamento e de salvação. Nós estamos no estúdio da TV Cristã Minas. Acredito eu que vamos conseguir aí dar uma ampliada, né? Olha que bacana o estúdio da TV Cristã Minas, onde temos gravado mensagem. Vou andar um pouquinho para cá, para a gente ver aqui a extensão, a amplitude do estúdio, que tem sido uma bênção de Deus na nossa vida, nos nossos caminhos, na vida de muitas pessoas que têm participado conosco, que têm assistido às programações, que têm acompanhado as mensagens de avivamento e salvação. E o nosso intuito aqui neste programa é trazer você para perto de Deus, é conduzir você para perto do Senhor. A palavra de Deus nos ensina que Jesus Cristo, Ele é o Salvador, e todo que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Quem aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, quem aceita Jesus como Senhor da sua vida, este não passará pela morte eterna, pela segunda morte. Pelo contrário, este vai alcançar a vida eterna. E no programa de hoje, eu quero falar com você, eu quero aprender junto com você como acontece a queda de um homem de Deus, como acontece a queda de uma mulher de Deus, um servo de Deus, uma pessoa que outrora estava tão firme, tão bem na presença do Altíssimo, e o tempo passa, as coisas vão acontecendo, e quando menos se assusta, olha, fulano já não está mais servindo a Deus, fulano se afastou, olha, o fulano saiu da igreja, ele saiu dos caminhos do Senhor e voltou para o mundão. Como que isso acontece? Tudo tem um princípio. Tudo tem uma raiz, tem um início. Nada começa pelo meio. Nada. Nada começa pelo fim. Tudo tem uma raiz. E no programa de hoje, Deus vai falar de forma profunda no nosso coração para nos orientar. Porque talvez você é uma pessoa que está muito perto de cair. Quando eu digo cair, eu falo de se afastar de Jesus, de se afastar da presença de Deus, dos caminhos de Deus. Ou talvez você já até se afastou. Você já não tem mais vontade de ir à igreja. Você já não tem mais vontade de buscar a Deus. Aquela alegria, sabe aquela alegria que você sentia no Espírito Santo, aquela comunhão que você tinha, enfim, talvez você já não tenha mais nada disso, já não quer mais estar com Cristo, você já não sente mais aquele desejo de servir a Deus, de ouvir a palavra de Deus. Então, preste bastante atenção na mensagem de hoje, porque isso pode estar acontecendo com você, pode estar acontecendo comigo, ou pode ter acontecido com você, mas o Senhor, Ele usa de mecanismos, de ferramentas para resgatar, para trazer de volta aquele que está caído, aquele que está perdido, aquele que está afastado. Acompanhe conosco na mensagem de hoje este ensinamento, este aprendizado, porque vai ser uma bênção na sua vida e na minha vida. Em primeiro lugar de tudo, é importante a gente entender que ninguém se afasta de Deus quando está mal.
todos os exemplos que a gente vê na Bíblia, de pessoas que se afastaram de Deus, que abandonaram a presença de Deus, que deixaram de ter comunhão com Deus, foram em momentos onde elas estavam bem. Então aí já é um ensinamento de Deus para ligarmos a nossa antena, ligar a sirene, sinal de alerta. Ninguém se afasta de Deus quando está mal. Normalmente, o inimigo se aproveita, o adversário se aproveita. O momento em que a pessoa tem a sensação de bem-estar para afastá-la de Deus. Inclusive, lá no livro de Provérbios, no capítulo 1, se eu não me engano, no versículo 32. Provérbios, capítulo 1, se não me engano, versículo 32, pastor Antônio. Vê para mim, por gentileza, se é isso mesmo, que a Bíblia ensina, a palavra de Deus ensina, que a falsa impressão de bem-estar é o que leva as pessoas a se afastarem de Deus. O inimigo é astuto, ele é traiçoeiro. O inimigo é uma serpente. Ele espera a hora certa de dar o bote. Quando a pessoa está passando por lutas, quando a pessoa está passando por tribulações, por problemas, o que ela faz? Ela ora mais, ela busca mais a presença de Deus, ela jejua, ela vem à igreja, ela tem prazer de ler a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Então, tudo isso faz com que ela esteja mais conectada com Deus, mais próxima de Deus. Porém, quando a pessoa ela tem uma mudança na vida dela e aquilo que estava ruim, aquilo que estava dando errado, aquilo que ia mal, começa a ir bem, começa a ser bem-sucedido, começa a mudar e ela passa a estar feliz, então ela já começa a diminuir a quantidade de vezes que ela vai à igreja, ela começa a diminuir a quantidade de orações que ela faz, ela já não jejua mais, ela já não ora mais, ela já não busca mais o Espírito Santo, a comunhão com Deus, a presença de Deus, ela vai se enfraquecendo, ela vai se acomodando. E é justamente neste momento que o adversário vem como uma serpente traiçoeira e atinge essa pessoa, afastando ela do Senhor. O pastor encontrou aqui? É isso mesmo, hein? Provérbios capítulo 1, versículo 32. Olha o que diz a mensagem. Os nécios são mortos por seu desvio. O que é uma pessoa nécia? É o imprudente. É aquele que está desligado. Já viu aquela pessoa que vive no mundo da lua? A gente não usa esse termo, fulano vive no mundo da lua. O que você quer dizer com isso? Ele vive desligado do que está acontecendo ali em volta dele. Ele vive desligado. E tem pessoas que quando a vida dela muda, quando Deus transforma, quando Deus restaura, quando Deus levanta ela estava caída, estava no pó. Deus restaura, Deus levanta, Deus transforma, Deus abençoa ela já não está passando mais dificuldade, ela estava passando dificuldade antes, estava desempregado, estava faltando as coisas em casa, estava com as contas atrasadas, agora não, agora ela já está com tudo em dias, a vida profissional está abençoada, ela já não está mais doente, agora ela está com saúde, o casamento dela já não está mais com problemas, agora está tudo em paz. Então ela começa a ficar como? Imprudente, nécia. Ela deixa de se preocupar com as coisas em volta. Ela deixa de ter aquela comunhão com Deus, aquela busca, aquela intimidade, aquela vontade de servir a Deus. Ela vai perdendo aquela alegria de servir a Deus, aquela força, aquela coragem, aquela vontade de andar na presença de Deus. E aí acontece o quê? Acontece o quê? Aqui, Os nécios, ou seja, os imprudentes, são mortos por seu desvio. Então ela já começa a se desviar do caminho do Senhor.
começa a se afastar. E com isso vem o quê? Vem a morte. Porque sem Jesus não existe vida. Jesus disse: eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se a pessoa se desvia do caminho que é Cristo, ela está se desviando da vida. Por isso vem o quê? A morte. Talvez você está assistindo agora esse programa e você é uma pessoa que está morta, espiritualmente falando. Você está morto, você já não sente mais a presença de Deus, você já não tem mais alegria nas coisas de Deus, você não tem vontade de vir para a igreja, você não tem vontade de orar, você não tem vontade de jejuar, você já não tem vontade de ler a Bíblia, talvez você já não tenha vontade nem de viver. Por quê? Porque você se desviou aqui, ó, pela sua imprudência. Por você não estar ali, mesmo estando bem, você não está ali, ó, Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais da Tua presença, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser renovado a cada dia. E olha o que diz: e aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Então a Bíblia chama de louco aquele que vive pelo momento bom. Ah, já está tudo bem, já está tudo maravilhoso, já não preciso mais ter aquela frequência na igreja, já não preciso mais ter aquela frequência na leitura bíblica, já não preciso... Ah, a Bíblia chama ele de louco, olha lá. Porque a impressão de bem-estar dele leva ele aonde? À perdição. Então, meus irmãos, nós começamos por aqui. Todos os que se afastam de Cristo, todos os que abandonam a presença do Senhor, todos os que deixam de servir a Deus, normalmente estão o quê? Estão bem. O inimigo se aproveita quando a pessoa está de forma nécia, imprudente, não está vigilante. Não está vigilante. Vou dar alguns exemplos para você. Adão se afastou de Deus. Agora, como que era a vida de Adão quando ele se afasta de Deus? A vida de Adão era perfeita. A Bíblia fala que Adão morava onde? No paraíso, no jardim do Éden. Que maravilha! Adão, num jardim que ele não plantou. Qual o trabalho que Adão teve lá no jardim? Nenhum. Quem plantou o jardim foi Deus. Deus deu Eva para Adão, uma mulher, uma esposa. Não tinha perturbação, não tinha encheção de paciência. Aí o que o inimigo fez? O que a serpente fez? Lembra que eu falei? A serpente é astuta. Aproveitou que aparentemente estava tudo muito bom para Adão, estava tudo bem, e a impressão de bem-estar de Adão levou ele à perdição. Vou dar outro exemplo para você. Sansão, o Sansão do cabelão, que a Bíblia fala que era forte. Sansão vencia todas as batalhas. Sansão matava os inimigos. Não tinha homem nessa terra que era páreo para Sansão. Sansão vencia tudo. Sim, tudo. A Bíblia fala que Sansão matou um leão. Como é que você acha que Sansão começa a se sentir? A vaidade, o orgulho, o eu. Estou bem, estou forte, sou imbatível. Ah, não preciso de mais nada. Aí ele começa a se afastar de quem? De Deus. Ele já começa a deixar de seguir aquilo que Deus ensinava a ele que deveria seguir. E aí acontece o que com Sansão? Sansão cai. E o Davi? Já ouviu falar de Davi? Davi foi um homem muito abençoado. Só que antes de ser abençoado, o Davi morava no campo, no mato, na roça. Era lá que Davi morava.
E ele fazia o quê? Cuidava de ovelhas. Davi pastoreava ovelhas. Davi não era ninguém. Davi, a Bíblia fala que ele era o menor da casa do pai dele. Ele era o filho mais desprezado da casa do pai dele. Então a vida de Davi era ruim. Era de luta. Era de peleja, de batalha todos os dias. E aí, Davi caiu? Davi se afastou de Deus? Não. De jeito nenhum. O que Davi fazia? Orava mais, buscava mais a Deus. Ô Senhor, tem misericórdia de mim, me abençoa. Ô Senhor, me ajuda, me dá força, abre as portas que estão fechadas, me dá livramentos. E o que Deus fazia? Abençoava. E aí Deus abençoa a vida de Davi. Deus começa a prosperar a vida de Davi. Davi se torna rei de Israel. Davi era vitorioso em todas as batalhas, em todas as guerras. Davi tinha êxito. Agora, Davi começa a se sentir como? Bem. Ó, o problema de novo, a serpente. Olha a serpente. Davi começa a se sentir bem. Estou bem. Agora sou rei. Agora tenho tudo. Agora posso tudo. E Davi começa a se esfriar um pouco diante de quem? De Deus. Diante de Deus. E acontece o que com Davi? Davi cai. Davi se afasta do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, a queda do homem de Deus, a queda da mulher de Deus, do servo de Deus, normalmente acontece quando ele está bem. Isso aqui é Deus alertando a mim e a você. Se você estava mal e Deus te abençoou e agora você está bem, abre o seu olho, abre o seu entendimento, a sua visão, porque o inimigo está atrás de você e ele vai fazer de tudo para te afastar de Deus. Ele vai tentar pegar um momento seu de fraqueza, um momento que você, não, eu estou desanimado para ir na igreja. Eu acho que não precisa ir mais como eu ia antes. Não preciso de orar como eu orava antes. Não. Ali é a brecha por onde o inimigo entra. Ele entra e ele destrói. E deixa eu dizer uma coisa para você. Bíblica. Está lá em Tiago, capítulo 1, se eu não me engano. Um dos pontos, ou um dos principais fatores que faz o homem se afastar de Deus é a sua cobiça. A Bíblia Sagrada ensina que cada um é tentado na sua cobiça. É Tiago capítulo 1 mesmo, não é isso? Mostra aí para mim, por favor. Cada um é tentado na sua cobiça. O inimigo não vai tentar afastar você de Deus colocando no seu caminho algo que você não se interessa não, meu amado, meu querido. O inimigo vai colocar diante de você aquilo que os seus olhos desejam. Cada um é tentado na sua cobiça. O que é que você cobiça? É dinheiro? É a avareza que está dentro de você? Essa é a sua cobiça? Então o inimigo vai tentar te afastar de Deus por esse caminho aí. Pelo caminho da sua avareza. O que é que você cobiça? É mulheres? É isso? Você acha uma mais bonita do que a outra? Nossa, que mulher bonita, aquela lá. Olha que... É? Ele vai tentar afastar você de Deus por aí. O inimigo é a sua cobiça. O que é a sua cobiça? Você já parou para pensar qual é a sua cobiça? Tem gente que a cobiça dela é o orgulho. É o orgulho, ela é orgulhosa. Ela é muito orgulhosa. Ela não aceita descer de jeito nenhum. Ela não aceita ouvir de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Ela quer sempre que o que ela pensa, o que ela acha, é o que tem que acontecer. Cuidado. É por aí que o inimigo vai tentar te afastar de Deus. Está aqui, ó.
É Tiago capítulo 1, versículo 13. Tiago capítulo 1, versículo 13. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Opa! Então a tentação nunca vem de quem? De Deus. A tentação sempre é coisa do maligno. Lembra quando Jesus foi batizado no Rio Jordão? A Bíblia fala que desceu sobre ele o Espírito Santo. Logo em seguida, o Espírito Santo levou ele ao deserto. E ali ele foi tentado pelo diabo. E o que o diabo fez? Ele procurou qual era a cobiça de Jesus. Claro que ele não achou. Porque Jesus não era como eu, como você. Jesus era diferente de tudo e de todos. Mesmo sendo metade humano e a outra metade Deus, Jesus era diferente. Oh, ser humano diferente. Não existe ninguém no mundo como Jesus. Ninguém. Até quem não acredita que Jesus é o Filho de Deus, admira Jesus como ser humano. Aquele que se diz ateu, fala, não acredito em Deus, não acredito que Jesus é Filho de Deus, nada, não acredito em Deus. Aí você pergunta para ele, Jesus existiu? Existiu. A pessoa responde, existiu. Aí você pergunta, e quem foi Jesus? Aí ele fala, Jesus foi um cara bom. Jesus foi um cara honesto. Jesus foi um cara sincero. É assim que o ateu responde. Mas ele não era Deus. Mas ele era um ser humano diferenciado. Então, Jesus tinha o lado humano dele. E o inimigo tentou encontrar qual era a cobiça de Jesus. Aí tentou ele na cobiça do dinheiro, do poder, do orgulho. Mas Jesus não caiu na cilada de Satanás. Mas o inimigo está fazendo de tudo para você cair. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. O inimigo tenta cada pessoa pela própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a minha cobiça vai me atrair e vai me seduzir. A sua cobiça vai te atrair e vai te seduzir. Isso aqui, meu querido, é para mim, é para você, é para pastor, é para obreiro, é para membro da igreja, é para todo aquele que se diz servo de Deus. O inimigo vai fazer de tudo para você cair, para você se afastar de Deus. E ele vai trabalhar por aqui, ó. Então, a cobiça, sua cobiça, minha cobiça, depois de haver concebido, quer dizer o quê? Depois de eu ir para cima da minha cobiça, aquilo que o inimigo colocou no meu caminho, então ela dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O que é a morte? O homem se afastar de Deus. O homem viver longe de Deus. Quantos estão mortos? Quantos me assistem agora e estão mortos? Mortos espiritualmente. Um dia você já foi uma pessoa cheia da unção, cheio do Espírito Santo. Olha, você era chamado até canela de fogo. Tem gente que está me assistindo agora que era chamado canela de fogo, porque era unção pura. Olha, era coisa tremenda a comunhão da pessoa com Deus. E hoje? Hoje está lá em depressão, escondido num quarto fechado, querendo morrer. Já não tem prazer em nada mais. Espiritualmente falando, se acabou. E uma coisa puxa a outra. Assim como quando a pessoa estava mal, ela buscou a Deus, ela procurou Jesus, ela foi para a igreja, ela orou, lutou, e Deus levantou e restaurou a vida dela, mudou a história dela, porque ela está com Deus. Assim é vice-versa. É o contrário. A pessoa que se afasta do Senhor, vai para longe de Deus, começa a andar distante de Deus, não quer mais comunhão nem compromisso com Deus, o que vai acontecer com ela? A vida dela vai afundar também. A vida dela vai afundar. Continua comigo aqui, por favor. Continua comigo aqui, ó.
Eu quero mostrar mais uma vez aqui esse trechinho aqui, ó. Ó, versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então você que está hoje na presença de Deus, você que pensa que está de pé, cuide para não cair. Cuide para não cair. Tem muita gente que está me assistindo agora que ainda pensa que está de pé. Ah, eu estou firme em Jesus. Está firme em Jesus? Glória a Deus por isso. Então cuide para você não cair. Se eu não me engano é 1 Coríntios 10. Se eu não estiver enganado. Cuide para você não cair. Não cair. Porque o inimigo vai tentar de todas as formas provocar a sua queda, afastar você de Deus, derrubar você. Meu irmão, minha irmã, o importante é que venhamos perseverar até o fim. Até o fim. Até a volta de Jesus. Até o dia do grande juízo, da salvação. Não perca mais a sua atenção. Não seja nécio. Não seja louco. Cuidado. Cuidado com a sua cobiça. Cuidado porque o inimigo está trabalhando em cima disso para te afastar do Senhor. Sua avareza talvez é o poder. Talvez a sua cobiça. Olha só como é que é profundo o que Deus está falando aqui agora. Talvez você está dentro da igreja e faz parte de uma função na igreja. Você tem um cargo. E a sua cobiça é o poder. Você sempre quer ser líder. Você sempre quer estar comandando alguém. Talvez a sua cobiça é essa. E é por aí que o inimigo vai te afastar de Deus. Ele vai alimentar essa cobiça. Talvez você vai até alcançar esse cargo. O inimigo vai criar uma situação ali e você talvez vai chegar nesse cargo. Mas você já vai chegar no cargo sozinho. Porque já não vai estar mais cheio do Espírito Santo. Cheio da presença de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo ensinou que aquele que pensa que está de pé, cuidado para não cair. Cuidado, vigie. 1 Coríntios capítulo 10, não é isso? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Pode focar só na TV, fazendo favor? Para que as pessoas possam olhar aqui e poder ver aqui, ó, capítulo 10, versículo 12. Olha o que diz. Aquele, pois, que pensa que está de pé, olha lá. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Quer dizer, que não fosse suportável. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, mente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Olha que maravilha. Então Deus já está deixando claro que ninguém é tentado além das suas forças. A tentação é forte demais. Foi por isso que eu saí da presença de Deus. Não. Ninguém é tentado além das forças. Deus, Ele já permite aquela provação, aquela tentação, mas Ele já envia o livramento também. Eu tenho que estar preocupado com a minha comunhão com Deus. Por que as pessoas caem então, Bispo Paulo? Porque elas vão se afastando desta comunhão. Lá em 1 Pedro, o apóstolo Pedro, se eu não me engano, 1 Pedro 2, ele fala que nós temos que desejar ardentemente a presença de Deus em nossa vida. Não importa se eu tenho 1 mês de igreja ou se eu tenho 10 anos de igreja. Não importa se eu sou apenas um membro
ou eu sou um pastor. Eu tenho que me preocupar ali com a minha vida espiritual. Eu tenho que me preocupar com a minha comunhão com Deus, com a minha vida com Deus. Eu tenho que estar sempre buscando mais de Deus. Se eu vinha no começo da minha caminhada da fé 2, 3 vezes por semana à igreja, ao culto, por que agora eu vou vir uma vez só? Não! Eu vou continuar vindo 2, 3 ou até mais. Por quê, Bispo Paulo? Porque eu sei que se antes que eu estava mal, eu precisava de Deus, agora que eu estou bem, eu preciso muito mais ainda. Muito mais. Para quê, Bispo Paulo? Para que eu não venha vacilar. Eu preciso muito mais estar fortalecido no Senhor. Eu preciso muito mais estar em comunhão com Deus, em comunhão com Cristo, o meu Salvador. Eu preciso estar ali vivendo a fé. Não o contrário. O que acontece é o contrário. Nós vemos pessoas que um dia elas estavam mais firmes e hoje estão menos firmes. As pessoas tinham mais compromisso com Deus e hoje tem menos. Olha o que o apóstolo Pedro fala aqui, ó, 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo... Pode ler a partir do versículo 1, está nessa página mesmo? Pode mostrar aí, olha lá. Os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. Olha o que diz. Despojando-vos, portanto, quer dizer o quê? Se livrando, se limpando de toda maldade e dolo. De toda maldade e dolo. O que é o dolo? O dolo é a intenção. Então, me despojando de toda maldade e intenção daquilo que é ruim, daquilo que é mal, de hipocrisias e invejas. O que é hipocrisia? Hipocrisia é falar algo e viver o contrário. Hipocrisia é falar para alguém que a pessoa tem que vir para a igreja e eu mesmo não vim. Hipocrisia é dizer para alguém que ela tem que orar e eu mesmo não orar. Então olha o que ele diz. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. O que seria esse genuíno leite espiritual? É a presença de Deus, é a comunhão com Deus. Então o apóstolo Pedro está dizendo, olha, joga fora, meu amado, joga fora, meu irmão, toda essa maldade, essa intenção maligna, toda essa hipocrisia, toda esta inveja, joga fora toda essa sensação, essa impressão de bem-estar e deseje ardentemente como uma criança recém-nascida. Já viu um bebê quando acabou de nascer ali, está com fome? O que ele faz? Ele berra, ele grita, ele chora, e ele mexe a mãozinha, ele mexe a perninha. Ele está querendo o quê? Ele está querendo o alimento, ele está querendo leite materno. O apóstolo Pedro está dizendo a mesma coisa, que eu devo desejar ardentemente o leite, o genuíno leite espiritual, que é a comunhão com Deus, que é a minha vida com Deus, sabe? Eu tenho que desejar isso, sabe aquela alegria que você sentia no princípio, que você tinha lá no começo da sua caminhada na fé, que você ia para o monte, e que você orava de madrugada, e que você vinha para a igreja, e você tinha prazer, tinha alegria, e desejava mais, e na hora da busca do Espírito Santo, e você clamava, e você buscava, e você dizia, vem sobre mim, Senhor, eu quero mais de Ti. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, porque somente assim você vai estar revestido da armadura de Deus para poder resistir às ciladas do diabo, da serpente. Está lá em Efésios capítulo 6. Se você não tiver revestido da armadura de Deus, o inimigo vai te tentar na sua cobiça e ele vai te derrubar. Se é que já não derrubou.
Se é que já não derrubou. Tem gente que pensa que está de pé, mas já caiu. Ele ainda vem à igreja, mas já caiu. Já está afastado de Deus faz tempo. Mas Deus não quer você longe, não. Deus quer você perto, em comunhão com Ele. Olha o que Ele diz. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele quem? O genuíno leite espiritual, a comunhão com Deus, o Espírito Santo, vos seja dado crescimento para a salvação. Então, a salvação, ela vai sendo conquistada, alcançada no nosso caminhar. Quando eu estou revestido da armadura de Deus, quando eu estou em plena comunhão com Deus, conectado com Deus, ali vivendo ali ardentemente a minha fé, cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, então eu vou crescendo para que haja salvação em minha vida. É um crescimento espiritual. Mas quando eu ajo de forma diferente, a falsa impressão de bem-estar me leva para a morte, me leva para a dor, me leva para longe de Deus. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência que o Senhor é bondoso. Quer dizer o quê? Se você realmente já teve um encontro com Cristo, porque tem gente que talvez nem teve encontro com Cristo até hoje, né? Se você já teve um encontro com Cristo, então, meu irmão, renove sua aliança. Não deixe a sua cobiça te dominar, não. E não se esqueça do que nós aprendemos na mensagem de hoje. Ninguém cai quando está mal. Não. Normalmente a queda vem quando a pessoa está bem. Quando a pessoa está abastada. Já tenho tudo o que eu queria. Agora eu posso ir mais de leve. Posso ficar mais tranquilo. É nessa tranquilidade, é nesse pensamento que o inimigo tem derrubado, tem afastado muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, muitos que servem a Deus. Não seja mais um no meio de tantos caídos, no meio de tantos que estão hoje sem prazer nenhum em viver. Seja diferente. Produza, a partir de hoje, essa energia, essa vontade de buscar Deus, de estar com Deus, para que haja crescimento em você. E através desse crescimento, salvação. Tá certo? Quero orar com você. Quero pedir a Deus pela sua vida espiritual agora. Medite em tudo que nós falamos aqui neste programa, porque vai ser uma bênção na sua vida. E vamos estar cada dia mais firmes em Cristo Jesus, que é a nossa pedra angular, que é a nossa rocha eterna. Sem Cristo não existe vida eterna. Sem Deus não existe vida. Você ora comigo? Vamos orar em o nome do Senhor Jesus e pedir a força de Deus sobre a nossa vida. Feche os seus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, querido e amado Pai, entramos em Tua presença em oração neste momento. Apresentamos ao Senhor a nossa vida. E eu peço por cada pessoa que assiste esta programação, que assiste, meu Deus, esta mensagem, que ouve. Essa pessoa, meu Senhor, que outrora estava mal, mas ela buscou a Tua presença e o Senhor a levantou, a restaurou. O Senhor, meu Deus, a transformou. O Senhor a abençoou e hoje ela está bem.
Só que esse estar bem, se ela não vigiar, se ela for nécia, imprudente, é justamente o fato de estar bem que vai levar ela para a morte, que vai afastar ela da presença do Senhor, dos caminhos do Senhor. Meu Deus, então, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu peço que o Senhor abra os olhos desta pessoa agora, que o Senhor toque no profundo da alma, do coração desta criatura, que o Senhor possa, meu Deus, fazer dela uma pessoa alicerçada na rocha. Meu Deus, que aquele desejo ardente do leite genuíno possa estar novamente plantado em cada um que nos assiste, em cada um agora que ora comigo, Pai, e que essa pessoa possa voltar ao primeiro amor. Se tiver alguém me assistindo agora, me ouvindo agora, que já está caído, que já está fraco, que já está, meu Deus, abatido, sabe, Senhor, derrotado, levanta ele, poderoso Deus, levanta ele, Pai maravilhoso, e transforma a vida espiritual dessa pessoa, renova, restaura. E se tiver alguém, meu Deus, que estava caindo, alguém que ainda está até vindo à igreja, está indo aos cultos, mas já não estava mais em comunhão com o Senhor, já não estava mais naquela alegria de servir, de adorar, de buscar a Deus. Oh, poderoso Pai, que essa pessoa agora, ela seja tocada pela unção do Espírito Santo, que ela seja restaurada, que ela seja renovada, que ela seja avivada, meu Deus, e ela possa verdadeiramente, Pai, ter uma comunhão fiel e sincera com o Senhor. Que haja salvação e avivamento através desta mensagem. Eu profetizo a bênção, eu creio na restauração, para a glória de Deus, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus, graças a Deus. Que assim seja, meu amado irmão, meu querido amigo telespectador, que verdadeiramente haja avivamento e salvação na sua vida, nos seus caminhos, na sua casa e na sua família. Se você quiser a nossa ajuda nessa caminhada, se você quiser a nossa ajuda nessa busca dessa renovação espiritual, desse avivamento em sua alma, em seu coração, em sua vida, nos procure em uma comunidade Cristã Minas mais próxima de você. Aí no rodapé do seu televisor, do seu celular, você vê os nossos endereços. Você vê aí, Brasília, Distrito Federal. Você vê aí Feira de Santana, Bahia. Você vê aí Irará, Bahia. Também tem outros endereços que logo em breve estarão aí disponíveis. Nós temos os núcleos de oração, são novas unidades da igreja, Comunidade Cristã Minas, chegando nas cidades, com esse intuito de levar avivamento e salvação. É isso que nós queremos, é esse o trabalho do ministério aqui, o Ministério Cristã Minas. Tem até muitas pessoas que perguntam para mim, né? Minas é de Minas Gerais? Não, Minas é uma sigla de Ministério, Avivamento, Salvação. Até no nome, o nome da igreja é Avivamento e Salvação. É esse o nosso intuito, que as pessoas venham estar com Deus, cheias do Espírito Santo, aquele prazer de servir a Deus, vivendo a palavra de forma pura, genuína e verdadeira, servir a Deus com alegria, não como uma opressão, não como uma imposição religiosa, não como um dogma religioso, não, mas com prazer, alegria e satisfação. Tá certo? E se você ainda não nos acompanha pelas redes sociais, siga-nos aí, no Instagram. Siga-nos no Instagram para você estar sempre vendo o trabalho de avivamento e salvação aqui do Ministério. Procura no Instagram, Comunidade Cristã Minas. Siga-nos lá. Você também que quiser nos acompanhar pelo Facebook,
é Comunidade Cristã Minas no Facebook, no YouTube. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Toda vez que tiver uma mensagem nova aqui de avivamento, de salvação, você será notificado e você vai poder assistir mais uma mensagem que vai te fortalecer, vai te renovar, vai te abençoar. Tá bom? Tem nossa homepage, www.ccminas.org.br, e tem também os nossos telefones que estão disponíveis aí no seu televisor, no seu aparelho de celular, no seu computador, no seu tablet. Tá aí, ó, prefixo 61, nossa central de oração, prefixo 61 3042 2389, 61 3042 2389, e tem também nosso WhatsApp, prefixo 61 98261 8379. Que o amor de Cristo esteja com todos e que haja avivamento e salvação em cada um de nós.